Olá, eu sou o Celso Kozlop Barbante. Nós vamos ver hoje uma apresentação em português que foi feita no 20º Tech Day da Kinep. Nós vamos entender um pouco como é que o armazenamento em nuvem vai poder beneficiar as pequenas e médias empresas no Brasil. O armazenamento em nuvem é uma tendência que veio para ficar. É uma dúvida muito comum em pequenas e médias empresas. Como é que eu faço para integrar a minha rede com a nuvem de um modo eficiente? Quais são as opções que eu tenho para fazer essa integração? A Kinep oferece 4 modos de você trabalhar com a nuvem. Nós vamos observar os 4 modos com mais detalhes nesse vídeo. O sistema baseado em arquivos é o Cloud Gateway da Kinep. Ele recebe o nome de Hybrid Mount e tem como objetivo compartilhar arquivos entre a sua rede e a nuvem. Ou seja, o Kinep ele vai atuar como um portal, permitindo que você faça transferência de arquivos de um modo melhor e mais eficiente. Isso é importante porque cada vez mais empresas acessam os dados em nuvens. Não só as grandes corporações, mas as pequenas empresas também estão usando aplicativos como o Dropbox, ou Google Drive, ou o próprio OneDrive da Microsoft para armazenar os seus arquivos. Na verdade, as pesquisas mostram que mais de 80% das organizações utilizam a nuvem híbrida dessa forma, com dados armazenados na empresa e com dados armazenados na nuvem. Muitas vezes, esses dados podem ser armazenados até pelos próprios funcionários. E essa comunicação de dados, às vezes, fica difícil de ser gerenciada sem as técnicas corretas. É claro que a conexão em nuvem traz muitos benefícios, não é? Nós temos facilidade de acesso aos dados, a comodidade de utilizar eles nos nossos celulares. Então, é necessário que você tenha um sistema de informática que permita a integração da nuvem com a rede da sua empresa, compartilhando a estratégia de backup e os recursos de software que a sua empresa já possui. O servidor da Kinep admite muitos protocolos de acesso em rede. Ou seja, você pode acessar via Samba, via FTP, via AppleTalk, você pode acessar via um simples navegador web. E todos esses modos de acesso podem ser utilizados também em conjunto com a nuvem. Ou seja, se o dado está dentro do seu Kinep, você ganha mais forma de acesso à sua informação. Isso otimiza a velocidade da sua rede. Se você tem os dados localmente disponíveis, como se fosse um cache, você vai ter o acesso ao dado quase instantâneo e não vai sobrecarregar a internet que a sua empresa usa para outras tarefas. Isso se traduz em uma eficiência no uso da nuvem. Ou seja, você vai conseguir trabalhar com mais protocolos, vai trabalhar com mais velocidade e vai ter mais facilidade de acesso. Claro, com tudo isso, você vai diminuir o seu custo, vai diminuir a necessidade que você tem de banda de internet, ou pelo menos não vai precisar ficar aumentando a velocidade que a sua empresa tem para atender às necessidades que os funcionários têm de acesso à nuvem. Então, isso vai facilitar o uso da rede e economizar dinheiro para a sua empresa, que são 2 pontos que é difícil a gente conseguir ao mesmo tempo. E com o software da Kinep, a gente acaba atingindo esse objetivo. É possível utilizar, então, o sistema da Kinep de 2 formas, né? O Hybrid Mount pode ser montado como um compartilhamento de file station, ou seja, você tem o dado no cache e o cliente acessa esse dado dentro do seu Kinep sem precisar fazer acesso à nuvem. Com isso, a sua nuvem vai ficar disponível para quantos usuários você tiver necessidade. O Kinep não tem um limite de acessos para esse modo de operação. Então, a partir do momento que o dado está dentro do seu servidor usando o Hybrid Mount, você vai poder compartilhar ele com todos os seus funcionários sem ter nenhum tipo de licença.
Quando você usa o QNAP para se conectar à nuvem, aí sim eu tenho um modo de licenciamento. O QNAP já vem de fábrica com 2 licenças que são gratuitas e perpétuas. Você não vai ter que pagar mais nada para usar esse recurso. Com essas 2 licenças, você pode conectar o QNAP em 2 serviços, como o Google Drive e Dropbox, ou você pode conectar o QNAP ao OneDrive da Microsoft e o Google Drive da Google. Então, você escolhe 2 serviços que a sua empresa utiliza e faz a conexão. Se você tiver necessidade de mais serviços, isso pode ser comprado à parte. Porém, a maioria das pequenas e médias empresas utilizam apenas 2 serviços costumeiramente. Empresas maiores ou empresas que têm uma necessidade diferente podem comprar licenças adicionais. Mas para os funcionários utilizarem dentro da rede, não tem limite de uso para esse serviço. O processo de edição e sincronização é bastante simples, porque o QNAP ele vai funcionar como a porta de entrada para a sua nuvem. Então, se você tem um arquivo no seu computador e você deseja acessar o arquivo de nuvem, você não vai precisar acessar a nuvem diretamente. Você acessa o cache do QNAP, que vai ter uma cópia do arquivo de nuvem. Edita esse arquivo, faz a alteração que for necessária e grava esse arquivo no cache do QNAP. O QNAP, então, vai fazer uma pesquisa para verificar se o arquivo deve ou não ser atualizado e, caso seja necessário, o próprio servidor que vai copiar esse arquivo para a nuvem. Portanto, o cliente dentro da sua rede, ele acessa o servidor interno da sua empresa, economizando, como a gente já viu, largura de banda, economizando tempo e otimizando o recurso de TI da sua empresa. Também é útil quando você tem diversas localidades, mesmo países diferentes ou empresas matriz e filial. Se você tiver o dado em um local da sua empresa e copiar esse dado para o seu QNAP, esse dado vai ser transferido para a nuvem. Os outros servidores automaticamente vão atualizar o cache e você vai poder, então, ter esse arquivo imediatamente disponível nas outras unidades da sua empresa. Então, você vai entender o arquivo feito como uma sincronização entre servidores, utilizando a nuvem como uma plataforma para sincronização de informação. Então, isso facilita o compartilhamento de informações na sua empresa. Outro benefício que nós temos, né? É importante a gente observar isso. Imagine que não existe um servidor como esse na sua empresa. E os seus clientes internos estão acessando o dado da nuvem, estão utilizando a internet para fazer as suas propostas, desenvolver o seu trabalho. Cada vez que o usuário acessar o dado na internet, ele vai precisar fazer download do arquivo. Se você tiver apenas 3 computadores e esses 3 computadores forem acessar o arquivo, você vai precisar ter 3 downloads e 3 cópias do arquivo. Se você tiver um servidor da QNAP na sua rede, a situação muda. Apenas uma cópia do arquivo vai ser feita. E quando os 3 computadores acessarem o arquivo, ele não precisa acessar a nuvem. Ele acessa diretamente o servidor da QNAP. Portanto, nesse exemplo que está na tela de vocês, o custo de internet foi reduzido por 3. Imagina o ganho que vai acontecer se a sua empresa tiver mais funcionários. Por isso, o QNAP é um servidor muito eficiente para que a sua empresa, no uso dele, economize recursos financeiros. Outra parte interessante, o QTS, para quem não sabe, que é o sistema operacional que controla o servidor da QNAP, já está todo integrado com as aplicações em nuvem. Isso quer dizer que, a partir do momento que você configurar o sistema em nuvem, o servidor da QNAP vai ser capaz de fazer busca nesses arquivos, vai ser capaz de indexar os seus arquivos, vai ser capaz de fazer migração de nuvem ou utilizar serviços multimídia, né? Então, o que acontece?
o próprio sistema operacional da QNAP, ele já está preparado para ter o benefício de utilizar todos os recursos costumeiros de uma rede local com os seus arquivos em nuvem. E aí é onde se cria os termos na informática. Então, nós temos o Bring Your Own Cloud, ou seja, traga a sua própria nuvem. Ou seja, a nuvem está com você. A nuvem não está mais apenas no Google ou apenas com a Microsoft. Você vai ter uma cópia da nuvem na sua empresa, permitindo acesso direto, permitindo usar aplicações de modo simultâneo e tendo o benefício dos principais serviços de armazenamento, sem que você tenha que comprar espaço de storage adicional. Mas nem todos os arquivos são armazenados dessa forma. Nós temos outros meios de trazer dados e compartilhar informações com a nuvem. Por exemplo, nós podemos compartilhar objetos, não é? Não é a operação padrão do Google Drive, a operação padrão de um Dropbox ou de uma Amazon. O storage armazenado em blocos, ele vai compartilhar blocos do disco rígido, que são pedaços de armazenamento. Isso são serviços muitas vezes pagos, né? Não existem versões gratuitas desse serviço, e aí nós estamos falando como Google Cloud, nós estamos falando como Microsoft Azure, o Amazon Web Services, e esse tipo de uso mais avançado também é suportado pela QNAP. Nos dois casos, tanto do armazenamento em blocos, quanto no armazenamento em arquivos, você vai ter uma grande economia financeira. Por quê? Não é cobrado pela quantidade de arquivos que você armazena. É cobrado a transferência de dados que você faz. Então, se você tiver apenas um arquivo e a sua empresa acessar esse arquivo com vários usuários, você vai ter uma grande quantidade de dados e vai ser cobrado por isso, mesmo que tenha um arquivo só. Se você tem um servidor que faz o download desse arquivo uma única vez e toda a sua empresa compartilha esse arquivo no servidor, o seu custo de dados vai ser muito reduzido. Então, observem que nós estamos falando de investir em um servidor que por si só já é bom e que vai te dar um retorno financeiro muito maior do que os concorrentes que existem no mercado. E o modo de compartilhamento baseado em blocos completa o uso anterior, né? O VJBOD Cloud é o sistema que permite você fazer o compartilhamento em nuvem utilizando blocos. Ou seja, você vai trabalhar com protocolos como um iSCSI, ou você vai trabalhar com protocolos como um NFS e permitir não o compartilhamento de arquivo, mas o compartilhamento de um pedaço do disco rígido. Esse tipo de compartilhamento vai permitir que você rode na nuvem uma aplicação como um servidor inteiro. E o disco desse servidor vai ficar na nuvem. Bom, nesse caso, é claro, você vai ter um tráfego de internet bastante grande, porque você vai ter o HD inteiro na nuvem, ou um pedaço do HD na nuvem. Mas mesmo assim, se você tem um servidor da QNAP, esse HD vai ser espelhado localmente, se traduzindo em um grande ganho de velocidade e também uma economia de recurso. Por que a economia de recurso nesse caso também está presente? Porque, em primeiro lugar, se você tiver uma perda da internet e ficar sem acesso à nuvem, o seu servidor não vai parar. Você não vai ter que sair correndo, restaurar um backup ou subir uma imagem num servidor VMware ou Microsoft Hyper-V. Você vai ter a possibilidade de, momentaneamente, utilizar apenas a imagem do Cloud Gateway, com isso reduzindo o tráfego de dados. Além desse caso, vamos imaginar que exista arquivos grandes na sua empresa, como um arquivo de vídeo, e você vai fazer uma edição em um pequeno pedaço desse vídeo. Se você tem um armazenamento em nuvem com um arquivo, você teria que trazer todo o arquivo de vídeo, fazer a sua mudança e carregar todo o arquivo de vídeo para a nuvem. É muita transferência de dado, não é? Com o sistema baseado em blocos, você não precisa trazer o arquivo inteiro. Você faz uma pequena edição do arquivo que está no seu servidor
e apenas aquele bloco que corresponde a uma parte do arquivo que vai ser carregada na nuvem. Então, esse exemplo mostra como também, quando você usa armazenamento de blocos, você tem ganhos financeiros bastante relevantes, não é verdade? Temos também outra parte do servidor que trabalha muito bem com nuvem, que é o HBS3. O HBS3, que chama do inglês Hybrid Backup Sync, é um sistema de backup híbrido. Ele vai fazer o backup convencional que você já conhece dos seus arquivos locais, ele vai fazer o backup dos seus aplicativos de celular, mas agora também suporta o backup em nuvem. O backup em nuvem é uma coisa importante e é um desafio para a empresa. Por quê? Por que é um desafio? Porque se você for adquirir um software separado para fazer esse backup, esse software não é barato, você tem que configurar todo esse software, as licenças da maioria são em modelos anuais, você tem que ficar pagando toda hora, e quanto mais a gente usa a nuvem, mais a gente paga para fazer backup. Então, o que acontece? Ou você vai ter um software caro, ou você vai ter que fazer uma cópia manual, que é muito desconfortável. Se você tem o Hybrid Backup Sync, você pode fazer um backup da nuvem usando o seu próprio servidor QNAP. Algumas pessoas me perguntam, a nuvem é muito segura, eu não preciso fazer um backup da minha nuvem, por exemplo, do Google. Eu concordo com vocês. Não estamos falando que o Google vai ter um problema grave e você vai perder o seu dado, né? Acredito aí que o Google é uma empresa muito séria, muito cuidadosa com isso, assim como o Microsoft, né, a Amazon, são empresas sérias, não é? Mas a maioria da perda de dado não é porque deu um defeito nesses computadores. Pode acontecer de um usuário apagar um arquivo sem querer. Pode acontecer de você ter feito uma alteração no arquivo e ter mudado de ideia. Você fez uma proposta para um cliente e decidiu melhorar a proposta. Aí o cliente fala, poxa, eu não gostei da proposta. E aí você fala, puxa vida, antes eu tinha uma proposta diferente e comenta com o seu cliente e de repente você precisa do arquivo anterior. Onde é que está o arquivo anterior na nuvem? Não existe como você recuperar. Então, esse tipo de situação torna o backup importante. Você recuperar uma informação antiga ou você recuperar uma informação que, por acidente, uma pessoa apagou. Se você tiver o Hybrid Backup Sync, você pode escolher a estratégia de backup que for melhor para a sua empresa. Nós temos o backup convencional, que faz uma cópia do dado, comprime o dado e te grava um arquivo de backup. É o backup mais tradicional que tem, não é? Qual é a grande vantagem dele? Bom, ele faz uma compressão de dados, economiza espaço em disco, mantém um arquivo separado do seu servidor, mas a desvantagem é que se você precisar do seu backup, ele não está disponível assim na mesma hora. Você tem que abrir um programa de backup, abrir o seu arquivo de backup, procurar a versão correta, descobrir em qual backup que aquele arquivo está, depois extrair o backup, muitas vezes isso demora. Então o backup, ele é conveniente do ponto de vista de armazenamento, mas ele não é conveniente do ponto de vista de você acessar o seu dado rápido. Você pode então optar por uma replicação. Quando você faz uma replicação, você faz uma cópia de um servidor para outro local de uma maneira de mão única. Ou seja, o seu arquivo vai ser sempre da origem servidor para replicação. O dado que você modificar no seu servidor, ele vai ser replicado. Se você mudar o dado no seu servidor, você vai ter uma nova cópia desse arquivo. Se você mudar esse dado, você vai ter uma outra cópia desse arquivo. Então, ele tem a vantagem de poder acessar a cópia. E essa cópia está disponível imediatamente. Não foi feito um backup, não tem uma compactação. Você tem simplesmente cópias iguais do seu arquivo. Qual é o problema que acontece? Qual é a desvantagem? Bom, se a vantagem é o acesso fácil,
a desvantagem é que ocupa muito espaço. Você vai ter muitas cópias do seu arquivo, você não vai ter um jeito de otimizar o espaço em disco e ainda pode ter muitas cópias de um arquivo com o mesmo nome, versão 1, versão 2, versão 3, e ainda ter um problema para encontrar a informação correta, não é verdade? Então, temos aí os prós e contras de cada aplicação. A terceira opção que existe é você não fazer o backup e nem a replicação, e simplesmente manter os dados sincronizados. Gente, atenção, a sincronização ela não vai gravar cópias antigas dos arquivos. Sincronização vai pegar o seu servidor e manter uma cópia igual em outro local. Se você deletar o arquivo no servidor, deleta na sincronização também. Se você mudar um dado na sincronização, vai mudar no seu servidor também. Por isso, a sincronização muitas vezes é usada para fazer um espelho do servidor, para que você tenha o dado disponível no caso de uma falha. Mas ela não vai proteger o seu dado de versões antigas. Qual desses três métodos é o melhor? Bom, os três têm vantagens e desvantagens. A sua empresa precisa escolher qual que é o mais adequado. E uma dica, a maioria das empresas usa mais de um método, porque um método não vai ter todos os pontos positivos. Então, você pode ter um backup e uma sincronização, ou ter uma replicação e um backup, ou ter uma replicação em um local e uma sincronização com outro servidor, dependendo da necessidade que a sua empresa tem. O que existe aí de novidade para ajudar é a deduplicação de dados, ok? Quando nós falamos em deduplicação de dados, nós falamos em não ficar copiando arquivos repetidos. Esse recurso não é novo. Ele já existe, porém, em servidores de grande porte. Servidores aí na faixa de milhões, ok? Sim, eu estou falando de servidores, às vezes, que são do tamanho de rack, servidores de grandes empresas e que têm esses recursos há algum tempo, usando aí comunicação Fiber Channel e basicamente uma tecnologia que é cara demais para uma pequena e média empresa. O que a Knapp fez? Trouxe a mesma tecnologia de deduplicação para servidores de porte menor. Trouxe essa tecnologia ao alcance de pequenas e médias empresas que podem se beneficiar disso para os seus backups. Então, você pode fazer esse tipo de sincronização ou o seu backup de dados deduplicados, ou seja, se você tiver dois computadores, os dois computadores têm sistema operacional Windows, por exemplo, e você fizer o backup das duas máquinas, você não vai ter que copiar duas vezes o seu sistema operacional inteiro. Vai fazer uma cópia e todos aqueles arquivos que forem iguais vão ser marcados como duplicatas e você não vai gastar mais espaço para isso. Claro, para você recuperar esse dado, você tem que ter a consciência do que foi duplicado e o que não foi. Então, para aumentar a tua confiabilidade, a Knapp tem uma ferramenta externa do servidor chamado QU Dedupe Extract Tool. Pensando naquele pior caso, imagina que você tem um servidor que está fazendo a deduplicação e gravando os dados em algum outro local. Por um azar, aquele servidor não está disponível. Deu um problema na rede, ou deu um problema no disco, ou o servidor deu algum defeito, alguma coisa aconteceu por azar e você precisa recuperar o seu dado. Para isso, você pode recuperar o seu dado mesmo que o seu servidor da Knapp não esteja disponível. Se o seu dado foi gravado em outro local, você pode usar a ferramenta de extração e restaurar o seu backup desse outro local sem precisar de um servidor completo. E com isso nós chegamos na estratégia de backup 3-2-1. Lembra que eu comentei que a maioria das empresas usam mais de uma estratégia de backup? Qual é a estratégia, então, considerada mais segura hoje?
é chamada de estratégia 3-2-1. Você tem 3 cópias do seu arquivo em 2 lugares diferentes e uma delas, pelo menos, é acessada imediatamente. Isso significa que você vai precisar utilizar, provavelmente, backup em conjunto com técnicas de transferência de dados. E aí, a configuração de deduplicação vai economizar dinheiro e tempo na sua empresa. Tudo bem? Essa redução de dados, portanto, vai fazer o seu backup ser menor e ser mais rápido, mesmo sem você utilizar compressão de dados, né? Temos aqui um exemplo na tela de uma máquina virtual sendo deduplicada. O que acontece com a máquina virtual? É aquele caso onde você tem um sistema operacional junto. Então, uma máquina, por exemplo, que tem 15 gigas de tamanho, foi deduplicada para mais ou menos 7,5 GB. Nós estamos falando de uma redução de metade. Já pensou? Se você tiver 4, 5 máquinas virtuais e fizer a cópia reduzida pela metade, e esse dado ainda estar disponível de maneira imediata, sem ter que abrir programas de backup complicados? Então, gente, a tecnologia de deduplicação da KNAPP ajuda bastante nesses casos, onde você reduz banda de rede e reduz espaço de disco rígido. Essa tecnologia de deduplicação acaba sendo uma necessidade quando nós pensamos em backup de nuvem, porque senão o custo de transferência de dados é muito alto. Por que muitas empresas não fazem backup da sua nuvem hoje? Porque mesmo que você compre uma ferramenta de backup em nuvem e pague o custo dessa ferramenta, você vai ter que pagar um custo de transferência de dados e fica caro. É difícil, gente, né? A gente sabe aí a dificuldade para ter uma empresa, para manter tudo funcionando. Então, o servidor da KNAPP, ele permite que você faça a sua proteção de dados em nuvem e ainda ajuda você a economizar um pouco. Então, o custo-benefício do servidor acaba sendo muito atrativo, porque ele já tem esse software dentro dele. Você não precisa pagar uma licença adicional para isso, né? Então, pensando em compressão de arquivo e deduplicação de dados, o que a gente observa? Bom, se você está compactando um arquivo, o arquivo ainda existe. Você pegou o seu arquivo e criou uma cópia dele compactada. O que é melhor do que fazer uma cópia compactada? É não copiar nada, é deduplicar. Então, a deduplicação, ela te dá resultado melhor que a compressão de um backup. Será que é milagre? Não, gente, vamos pensar aí que você tem 5 arquivos. Vamos imaginar que você tem 5 arquivos iguais, 5 documentos do Word. Se você fizer uma compressão, você vai compactar 5 arquivos, não é? Você pegou 5 arquivos iguais e compactou. Se você deduplicar, você não vai compactar nada, vai copiar um arquivo e vai marcar 4 arquivos como cópia. O seu arquivo está disponível imediatamente, sem compactação, e você reduziu a quantidade de dados 1 para 5. Né? Então, a gente observa que a deduplicação é uma ferramenta poderosa. Ela exige um algoritmo sofisticado. Ela exige uma capacidade do servidor de tratar todos esses dados. Estava disponível em sistemas de grande porte e agora está ao seu alcance em um sistema comum de servidor, não é? Mas não tem milagre, né? Eu acabei de comentar com vocês, precisa de muito processamento, precisa de um acesso de disco mais rápido. Então, para você utilizar a deduplicação da KNAPP, a empresa recomenda servidores de porte maior. Então, gente, bastante memória RAM, ok? Vamos trabalhar aí com 32, 16 GB de memória RAM. Vamos trabalhar com CPU multicore na faixa de i5, Ryzen 5. Vamos trabalhar com discos SSD para que esse sistema atenda a sua expectativa. Porque senão o sistema vai funcionar. Só que você vai ter aquela impressão que o seu servidor é muito lento.
quando na verdade ele está fazendo um processamento muito alto. Então, a deduplicação ela é bastante conveniente para a empresa, mas ela depende de um servidor com uma capacidade de processamento maior. Então, a gente precisa de KNAPs aí de médio porte. Os modelos de entrada que a empresa oferece não são adequados para o recurso de deduplicação, né? O último item, gente, da minha apresentação é o BoxSafe. O BoxSafe também é uma solução para nuvem, mas ele trabalha de uma maneira diferente. Porque atualmente, mesmo que você não use nuvem, que você prefira manter todos os dados da sua empresa localmente, você pode utilizar os aplicativos da Google, como a agenda, como o e-mail, você pode utilizar o Office 365 da Microsoft, e esses programas, eles já fazem uso da nuvem nativamente, é automático, eles são feitos para trabalhar em nuvem. Então, pensando nesse uso, que é uma nuvem diferente desse Google Drive ou o Microsoft, né? Você vai ter o BoxSafe para fazer backup de dados da suíte da Google e da suíte da Microsoft. Então, tanto o G Suite como o Office podem ter os seus dados protegidos pela KNAP. São poucos serviços hoje que oferecem um backup específico para esse tipo de solução. Né? O nome mais técnico dessa solução é SaaS. Então, é um tipo de nuvem que funciona em conjunto com aplicativos. A KNAP está na liderança, sendo uma das primeiras empresas que oferece já, pronto para uso, um aplicativo específico para backup de nuvem SaaS. Se você não tiver esse tipo de backup, você ainda tem uma proteção dos próprios provedores de serviço. Né? Temos aí na tela que tanto a G Suite como o Office tem um limite de 30 dias para você recuperar o seu arquivo da lixeira. Agora, se passar os 30 dias, dependendo do caso, é perdido para sempre. Dependendo do caso, você vai ter que pagar uma taxa e até 14 dias eles podem fazer uma recuperação para você, mas isso aí vai ter um custo. E se passar 14 dias, não tem como recuperar, não tem jeito. E com esse recurso do BoxSafe, você pode manter os dados na sua empresa pelo tempo que for necessário, um ano que seja, e não perder, de repente, anexos importantes do seu e-mail, né? E ainda proteger o seu dado de ataques de hacker. Porque o hacker, ele acaba invadindo o seu computador, e infelizmente um ataque que está crescendo nas redes, né, de empresas é o ransomware. O ataque ransomware, ele é um programa que infecta a sua rede, procura o seu servidor e as máquinas que estão ligadas no seu servidor e sai encriptando tudo. Ele encripta o seu disco, ele encripta o seu HD do servidor, ele encripta o seu sistema operacional e, de repente, você não acessa mais nada. Qual é a solução? Você ter a senha para você poder tirar a criptografia. Bom, aí temos duas opções, né? O que acontece na real, infelizmente, é o que eu vou falar. Você não paga para o hacker e fica sem a senha e perde seu dado, ou você paga o hacker, ele some e você fica sem a senha e perde o seu dado também. Então, infelizmente, com esse tipo de ataque de ransomware, a solução é ter uma cópia de segurança do seu dado, né? Então, o KNAP, ele permite de maneira simples que você faça a restauração desses arquivos, do mesmo jeito que você restaura cópias em nuvem, do mesmo jeito que você restaura dados da nuvem da Microsoft, você pode recuperar dados para um servidor da KNAP que foi protegido com o BoxSafe, né? Outro uso do BoxSafe que é importante a gente comentar é mover dados antigos para um armazenamento de custo menor. A sua empresa, eventualmente, pode ter um servidor aí de porte maior, uma máquina cara, que tem um desempenho bastante bom, e por isso mesmo essa máquina cara não é a máquina ideal para armazenar arquivos muito antigos que não são mais usados. Então o BoxSafe,
ele permite que você identifique no seu servidor arquivos antigos que não estão sendo mais acessados e mova esses arquivos para um lugar de custo menor, seja um servidor da QNAP mesmo ou um armazenamento em nuvem que você também vai proteger com o QNAP. Isso é importante por requisitos legais. Algumas empresas precisam manter o seu log, algumas empresas precisam manter cópias de dados por muito tempo, né? Exemplos aí, a gente tem advogados, médicos, né? Um exemplo importante, né? Está aqui na tela, dados de ex-funcionários. O RH tem que guardar informação por mais de 20 anos. Então, é um uso muito importante para esse tipo de aplicação. O seu KNAP armazena os dados antigos e permite que a sua nuvem ou o seu servidor fique livre de informações antigas para que você continue usando com informações que são importantes. Isso vai traduzir no quê? Economia de dinheiro. Então, você não vai precisar, por exemplo, comprar mais espaço, porque você está usando o espaço e todos eles são armazenados já no seu sistema operacional da QNAP para que você possa utilizar assim que você comprar o seu produto. Obrigado, gente.